Alan dos Santos não cometeu crime nenhum. Qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo como sempre. E o artigo 220 é aquele da Constituição que lembra que é livre a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. Está escrito ali que não existe crime cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Media and TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this, what you see in the street on the screen right now? TVs no YouTube. Eles não conseguem entender por que uma mãe de casa como a Bárbara consegue crescer. Eles não conseguem entender como o dono de um curso de inglês como o Gustavo Gaia consegue ter relevância. Eles não entendem isso porque até aqui, mais de 2 décadas, eles só conseguiram ser apadrinhados para chegar onde estão. Mérito só a direita tem. 45 da manhã. Fala que eu tô mentindo! Eu não tenho medo de vocês não, rapaz! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Você está assistindo Guerra de Informação no site tercalivre.com.br. Então, tercalivre.com.br. Esse é o programa Guerra de Informação, primeiro programa do mês de junho. E a gente volta logo depois da vinheta. Você que está nos acompanhando no Spotify, você que está nos acompanhando pelo Anchor, você que está nos acompanhando pelo Getter, você que está nos acompanhando pelo Cloud Hub, você que está nos acompanhando por várias redes sociais. Lembre-se que o mais importante é que você assista esse programa todos os dias, segunda a sexta, às 8 horas, lá no site tercalivre.com.br. Faça o seu login gratuitamente usando o Google ou o Facebook. E você que está aí no Spotify nos ouvindo, dirigindo, enquanto você está cuidando da sua vida, não dá tempo de assistir, né? Você está sendo privilegiado de não ter que me ver, mas consegue me ouvir. Eu vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, deixa eu só conferir aqui se a transmissão iniciou lá no Getter, porque realmente está tendo um probleminha aqui e a gente não sabe se deu certo. Deu certo sim, aqui no Getter está tudo direitinho, tudo funcionando. Deixa eu só tirar aqui o volume. Muito bem, lá no Getter já está funcionando aqui. A Nélia está mandando um abraço, a Sara, o Jean Rocha, a galera toda está lá nos acompanhando e agora eu sei que deu direitinho aqui para a transmissão tá funcionando lá no Getter. Bem, completaram no final do mês de maio 2 anos dos inquéritos abusivos de Alexandre de Moraes. Na verdade, o inquérito completou mais do que isso, mas tem 2 anos que os advogados não tiveram acesso. A matéria do Leonardo Desideri, que está no Gazeta do Povo, e eu fiz questão de colocar lá no site Terça Livre, diz o seguinte: os advogados dos investigados no inquérito das fake news 4781 do Supremo Tribunal Federal e em alguns de seus desdobramentos poderão completar neste sábado, dia 28 de maio, no caso, 2 anos sem vistas e sem acesso à íntegra dos autos desses processos. Ou seja, de fato, completaram então 2 anos sem poder ter nenhum tipo de acesso aos autos, mesmo aqueles que são permitidos para os advogados. No dia 27 de maio de 2020, em ações autorizadas pelo ministro
do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, a Polícia Federal então cumpriu 29 mandados de busca e apreensão nas residências de personalidades associadas à direita, tais como o jornalista Alan dos Santos, Bernardo Kister, Otávio Facuri, Luciano Hang, entre outros. A alegação para os mandados foi a investigação sobre produção de notícias falsas contra a corte. Eu não vou ler toda a matéria está lá no site Terça Livre, mas 27 de maio de 2020 foi quando então invadiram a minha casa pela primeira vez. A minha esposa estava grávida de 9 meses e a segunda busca e apreensão aconteceu quando meu filho tinha dias de nascido, porque agora o Pedrinho vai completar 2 meses. Eu vi meu filho só no colo por alguns meses, depois viajei, vindo aqui para os Estados Unidos. E, paralelo a tudo isso, né, as investigações que realmente importam para o Brasil, como a matéria de 2018 do jornal O Liberal de Belém do Pará, no dia 7 de março de 2016, 2016, tá? Instituto Lula lavou dinheiro. Para a Procuradoria, assessor viabilizou lavagem de 1,2 milhão da OAS. Ou seja, o presidente do Instituto Lula na época era o Paulo Okamoto e foi então apontado uma atuação ilícita entre o Instituto Lula e a OAS. Depois isso aí tudo virou pizza, mas vejam o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. O Terça Livre vive dos cursos que vende. Então vocês financiam a existência do Terça Livre, no meu caso aqui hoje eu estou sozinho, né, com o Terça, mas ele vive dos cursos que vende. E se você for no site do Instituto Lula, lá vai ter curso sobre política. E eles se orgulham de não receber dinheiro de partidos políticos e nem de órgãos estatais. Ou seja, é só milionário mesmo colocando grana lá, empreiteira, né? Esse pessoal todo que colocou dinheiro lá no Instituto Lula, segundo a própria Procuradoria, que mostrou esses dados, esses números na época, em 2016. O Terça Livre tinha só 2 aninhos e nós falamos muito disso aqui. A Dilma nem sequer ainda tinha sofrido impeachment. O que precisa ser salientado aqui? Veja, a direita não pode ter curso, não pode lucrar com isso, não pode reinvestir esse dinheiro em TV, não pode fazer jornalismo, porque senão vai ter ali toda uma investigação do Alexandre de Moraes dizendo que são ataques antidemocráticos. Enquanto isso, os comunistas podem tudo. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: se os comunistas podem tudo, quem vocês acham que serão punidos em outubro nas próximas eleições? Eu acho que a pergunta não é muito difícil de ser respondida. É bem óbvio, é bem evidente que se encontrassem uma vírgula do que já fora encontrado entre Instituto Lula, PT, OAS, Marcelo Odebrecht, Farc, você tem ali um aglomerado de investigações que depois a galerinha toda foi inocentada, não deu em nada, envolvendo narcotráfico, Marcelo Odebrecht que deu dinheiro para as Farc. Você tem narcotráfico, guerrilha armada, invasão de propriedade privada, depredação de patrimônio público, tinta que foi jogada na casa da Rosa Weber em BH pelo MST, e eles querem que você esqueça tudo isso para focar na Sarah Winter com aquelas tochas de acampamento andando na Praça dos Três Poderes, ou alguém ali soltando fogos de artifício perto da Suprema Corte, ou manifestações de indignação como são as minhas, ou denúncias como eu fiz ali com relação às maletas de escudo. Tudo isso eles querem que você veja nisso atos antidemocráticos de alta periculosidade para o Estado democrático de direito, pela destruição da democracia. Nós estamos vivendo um período muito grave no Brasil. Muito grave. E o que bomba na internet? Rir, né? Rir, falar do Gustavo Lima,
Aí depois comentar ali, não, mas fulano recebeu dinheiro. Fica aquelas discussõezinhas absolutamente irrelevantes para o cenário político brasileiro. E enquanto isso, eu vou repetir todos os dias aqui. O número de policiais mortos só aumenta. De ontem para hoje, enquanto a gente estava preparando a pauta aqui do nosso programa, eu vi um tweet do deputado do Rio de Janeiro, deputado estadual, Márcio Gualberto. O tweet dele aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tinha visto. Deixa eu ver se eu acho aqui. O tweet dele era que, enquanto a gente estava aqui preparando a pauta, 2 policiais foram executados no Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui Márcio Gualberto. Aqui, deputado Márcio Gualberto no Twitter, e ele já informando ali. Um policial civil acabou de ser assassinado num assalto. Eu falei 2, né? Desculpa. Um policial civil acabou de ser assassinado num assalto. Eram 6 criminosos armados. O STF e alguns membros da MP, da Defensoria e da OAB, ligados aos direitos humanos, já fizeram uma cartilha ou parecer exigindo que traficantes entreguem suas armas e deixem de ser violentos? Questiona o deputado estadual do Rio de Janeiro, Márcio Gualberto. Mais um policial morto. Esse caso aqui é assassinado, né? Literalmente. O Brasil está numa situação caótica, onde as pessoas tendem a acreditar que essas coisas são corriqueiras na maioria dos países civilizados do planeta Terra. Ninguém consegue, às vezes, enxergar que isso aqui é uma anomalia absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. E que o mundo não está assim. É o Brasil mais 3, 4 países. Zimbábue, países em guerra civil. Eu confesso assim que quando eu olho para tudo isso, todos os dias eu tento acompanhar o que a direita brasileira está debatendo lá, está levantando como um assunto realmente relevante. E ninguém move um dedo. Não move um dedo. É só candidatura, 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 candidatura. E eu não vejo ninguém preocupado de fato com o que aconteceu com esse policial, os institutos como o Instituto Lula, que realmente roubaram dinheiro do povo, conseguiram o dinheiro dos milionários e seguem assim, né? Tranquilos. O curso Povo no Poder, que está lá no site, ele é exatamente sobre isso, sobre o terceiro setor. Porque é de extrema importância que você entenda o que vem a ser essa coisa do terceiro setor. Eu não sei se vocês acompanharam quem criou o Instituto recentemente. E eu quero que meus alunos lá no Povo no Poder consigam só um minutinho. Que tudo eu faço sozinho, gente. Então eu tenho que chegar aqui e colocar aqui, Instituto Moro. Tá lá no antagonista. Caso a ditadura ao Senado não vingue, ex-juiz abrirá um instituto dedicado à construção de políticas públicas, especialmente ao combate à corrupção. Caso a candidatura ao Senado não vingue. Ou seja, o cara não sabe nem se ele vai conseguir ser candidato ao Senado e já vai abrir um instituto. E aí a direita vai perdendo espaço, porque realmente, eu vou dizer para vocês, a melhor coisa que o Moro pode fazer é abrir um instituto. Os motivos eu não vou falar. Quem quiser que faça o curso, O Povo no Poder. Mas é impressionante como que, já disse aqui, vou repetir, FHC criou então o SEBRAP, um instituto, né,
um grupo de terceiro setor. Terceiro setor é ONG, fundação, instituto, etc. São organizações CNPJs, né, que não têm divisão de lucro. E ali tem o balanço financeiro, que tem que ser público, arrecadação de doações, etc., para você poder fazer curso, para poder fazer ações. Por exemplo, eu estou procurando aqui nos Estados Unidos um terceiro setor, empresas de terceiro setor que possam me ajudar a cuidar, tratar minha filha, por exemplo, né? Porque eles recebem muito dinheiro de doações de milionários, nesse caso de saúde, né, de crianças autistas, etc. Minha filha é até enquadrada um pouco nessa coisa do autismo, por causa da inflamação no cérebrozinho dela. Ela não anda, não bebe, não fala, enfim. E eles têm essa possibilidade de poder cuidar do tratamento da minha filha, né? E é exatamente ali onde nós podemos atuar e fazer alguma coisa relevante no Brasil. Não porque tem como salvar a geração de agora. Não, eu não tenho muita esperança de que a geração de agora vai conseguir fazer alguma coisa, não. Agora, acredito sim num trabalho bem feito, que leve adiante o legado do professor Olavo de Carvalho, e aí sim começar a transformar lentamente as pessoas para que elas percam as ideias dominantes que estão ali na cabeça delas, mas aquelas ideias dominantes que foram literalmente criadas pela esquerda. Literalmente criadas pela esquerda. Fala-se muito de desinformação com relação à corte, desinformação eleitoral, etc. Eles estão usando só subterfúgios para poder colocar os conservadores na cadeia, né? Tirar o poder dessas pessoas, o direito delas de se manifestarem. E eu preciso dizer aqui para vocês de um modo bem sintático, modo bem uma síntese, né? Preciso fazer uma síntese aqui do que eu gostaria de mostrar para vocês num vídeo mais longo. Mas desinformação não é uma coisa que se faz de alguém que você espera que se diga aquilo. Tá? A desinformação ela só funciona porque ela é dita pela boca de alguém que você confia. Então, uma informação equivocada, seja ela intencional ou não, ou seja, ou o cara é realmente filho da puta, sabe que ele está enganando ali, ou ele foi enganado e não sabe, mas ele não deixa de ser um desinformante. A desinformação ela sai da boca de quem você confia. Então nunca vai ter desinformação na boca do PCO, nunca vai ter desinformação na boca do PSOL, nunca vai ter desinformação na boca do PT, do PSDB, do PSB, em relação às coisas da direita. Então, se a direita quer ter alguma noção do que está acontecendo, ela tem que tomar cuidado com aquilo que é dito internamente. Porque é ali que a desinformação nasce. Ou melhor dizendo, ela é transmitida. Ela nasce, na verdade, no colo do comunista, né? E nem sempre a pessoa que está operando como um desinformante tem consciência disso. Muitas vezes ela é um aliado dos comunistas ali por causa da mentalidade. O cara acha realmente que restringir armas vai solucionar inúmeros problemas no Brasil. O cara acha mesmo, por exemplo, vou dar aqui questões bem simplórias, né? O cara acha mesmo que salário mínimo mensal é uma solução econômica e financeira, é uma coisa que pode melhorar o país. Ele pensa, jura de pé junto. Ele é de direita, ele é conservador, mas ele não tem ideia o que ele está defendendo e onde ele quer chegar. Na verdade, a direita brasileira inteira, se você chegar para movimentos, grupos, ações políticas pessoais ou coletivas no Brasil, ninguém sabe para onde está indo. Ninguém. Você pergunta, o que você quer? Onde você quer chegar? Eu quero um país limpo,
Aí vem sempre aquelas concepções abstratas, tão genéricas, que você não consegue ver nada de palpável. Ou elas são impossíveis, ou elas são extremamente abstratas e nunca podem ser alcançadas. Quero um país livre da corrupção. Quero um país livre do crime. Ou quando ele acerta, quando a pessoa ou o grupo acerta no objetivo, ele não sabe nem como chegar lá. Ele não sabe... Aqui, ó. A montanha onde ele está e a montanha onde ele quer chegar. Aí você pergunta para ele, como é que faz para ir daqui para lá? Ele não sabe. Os meios. Não sabe. Ele não sabe se vai de ponte, se vai de avião, helicóptero, se ele vai a pé, atravessando o vale. Ele não sabe. Ele tem uma montanha aqui e uma outra aqui. Ele não sabe como você faz para ir do ponto A para o ponto B. Daí a necessidade da formação. Quando alguém me pergunta, você vai se candidatar? Eu falo assim, você é louco? Tá maluco? Eu não tenho vocação para isso. Tem gente que tem vocação, tem gente que quer fazer esse trabalho. Mas não é ali que a gente vai modificar. Para sair de um lugar para ir para o outro, você tem que saber como é que é o caminho. Você tem que saber onde você quer chegar. Depois você fica pensando quais são as vias possíveis. Não é via impossível, não. Não é dar uma de Fernando Melo. Esse negócio não. Com vias impossíveis, entendeu? É vias possíveis. Quais são as vias possíveis de chegar, sair de um ponto e ir para outro? De todas as probabilidades, de todas as possibilidades e de todas as vias possíveis que faça com que nós saiamos da situação que nós nos encontramos agora até o objetivo, pelo menos o objetivo intermediário ou o objetivo final, você, em todas elas, você precisa estar inteligente. Não tem como solucionar os problemas do Brasil para ficarmos inteligentes depois. É impossível solucionar um problema primeiro para depois ficar inteligente. Graças a Deus isso nos ensinou o professor Olavo. É impossível, gente. Eu sinceramente, eu não sei como explicar para alguém que não entendeu isso. Por que isso é uma impossibilidade? Se a pessoa ainda não entendeu que é impossível a gente conseguir transformar o país sem antes ficarmos inteligentes, ou seja, sem antes diminuirmos a burrice, e não é diminuir a burrice de modo genérico, na massa, aquela coisa abstrata, não. Estou falando concreto, diminuir a burrice na classe falante. Quando eu encontro algumas pessoas de excelente, bonzinho coração, pessoas de bom coração, pessoas de boa intenção, quando a pessoa vira e fala assim, mas como nós vamos diminuir a burrice? Eu falo assim, olha, a primeira coisa é você pessoalmente, lutando contra isso. Se a pessoa não entendeu isso, porque, gente, meu Deus, é muito complicado para mim tentar explicar isso, porque eu não sei onde que está o buraco, onde que está a incógnita. Eu não consigo ver qual é o buraco negro que está ali na explicação. Se você não fica inteligente, como é que você vai conseguir avaliar se um grupo ou um político, ou seja, se um político agindo de modo independente ou coletivamente, como é que você vai conseguir avaliar se ele está agindo de maneira correta ou não, se você não conseguiu ficar inteligente? Como? Eu estou olhando aqui para o chat. É que tem um delay, né? Mas como é que você vai conseguir avaliar? Não, fulano está fazendo a coisa certa. Como é que você vai conseguir avaliar se as pessoas estão agindo de maneira correta se você não conseguiu ainda ficar menos burro?
e correr em direção à sabedoria. Então, antes de mais nada, antes de trabalhos coletivos e políticos, etc., você tem a obrigação de conseguir observar a sua própria vida e dizer assim, opa, do dia tal até hoje, que foi quando eu comecei a me preocupar em ficar menos burro, eu melhorei. Do dia tal até o dia tal, melhorei. Opa, isso significa que se eu continuar nesse ritmo, eu vou melhorar ainda mais. E, de fato, quando se apresenta uma solução como essa para as pessoas, todo mundo fala, não tem mais tempo. Então, o que você quer fazer então? Vá... O Olavo falava, né? O professor Olavo falava, tem uma coisa que você consegue muito rápido, tomar no cu, né? É rápido. É necessário termos essa preocupação em primeiro lugar. E quando se fala de ficar inteligente, não é ficar decorando livrinho, passando em provinha, apresentar diploma, conhecer muitos autores. Não, existem coisas que são basilares em pessoas sábias. Que é anterior, inclusive, ao processo de aprendizado literário, científico ou coisa do tipo. É o beabá. E o beabá é não tolerar bandido, não conviver com canalhas, não permitir que mentirosos continuem enganando as pessoas, não tratar bem, com polidez, com carinho, com afago, filhos da puta. Você não pode tratar um filho da puta como você trata alguém que, meu Deus do céu, trabalha o dia inteiro, rala, é bom. Se você trata essas duas pessoas de modo igual, você está menosprezando o bom. Então, o primeiro passo de um verdadeiro sintoma de recuperação da saúde mental brasileira é o total e absoluto desprezo pelos canalhas. Sem desprezar os canalhas, é impossível você depois virar para mim e falar assim, não, eu tô respeitando muito aquele filho da puta que tava lá no debate. Você ter ideia, eu nem chamei ele de filho da puta por respeito, né? É impossível você falar uma coisa dessa e de fato estar progredindo na via do conhecimento. É intolerável. Isso é impossível. Esse é o médico que fica tentando tratar as pessoas sem aplicar os remédios que realmente façam com que a imunidade da pessoa aumente. Olha, ficar tratando filho da puta, canalha, salafrário, cafajeste, como uma pessoa normal é igualzinho esse pessoal da Vax, sabe, de vacina. Não, eu quero te ajudar. Toma aqui esse negócio. E os efeitos colaterais? A gente não sabe nada, não. Mas é pra, na verdade, a pessoa depois morrer de ataque cardíaco, essas coisas todas. Isso é, assim, é tão certo quanto o nascer do sol no dia seguinte. O primeiro sinal de que você pode caminhar em direção à sabedoria e fugindo da burrice é de que você não tolera coisas absurdas. Como, por exemplo, defender um narcotraficante, um assassino, um estuprador. Você defender pessoas que esquartejaram os outros, como foi o caso daquela mulher que eu falei ontem, da Matsuaga, Elisa Matsuaga.
Esses são os primeiros sintomas de sanidade mental. A saúde dessa pessoa tá boa. É impossível um país ir adiante. Cheguei agora, quem é o filho da puta? O Paulo perguntou. Tem um monte, Paulo, a lista é grande. Eu estou falando aqui de que as pessoas não podem tolerar querer tratar com respeito os cafajestes que defendem narcotraficantes, assassinos, ladrões, estupradores, etc. É bem isso, né, que a gente precisa ter claro. Alexandre de Moraes, ele não pode mais ser tolerado no Brasil. Não pode mais. Todo advogado que ainda tolera o Alexandre de Moraes sem tratá-lo como ele merece, só está assinando embaixo em tudo que ele está fazendo. De tudo que o Alexandre de Moraes acusa a mim e a tantos outros, Bernardo Kister, Daniel Silveira, Sarah Winters, Valdo Stack, o Wellington, o Roberto Jefferson, a lista é grande, e agora esses dois coitados aí que agora foram presos. Eu não sei se vocês viram isso aí. Vou colocar na tela aqui para vocês. Condenado à prisão. Os caras que fizeram uma manifestação na frente da casa do Alexandre de Moraes. E a filha da puta da CNN ainda tem a coragem de chamar os caras de bolsonaristas, ou seja, nem sequer diz assim, olha, dois cidadãos são presos, condenados à prisão, etc. Tá aqui, ó. Essa é a bosta da matéria da CNN. Justiça condena bolsonaristas à prisão por protesto na casa de Alexandre de Moraes. Manifestantes foram condenados a 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação do sossego em protestos em frente à residência do ministro do STF. O juiz José Steinberg, da Vara do Juizado Especial Criminal do Estado de São Paulo, condenou 2 homens a 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação de sossego na frente da casa do Alexandre de Moraes. Confirmaram a utilização da caixa de som. Vai ouvindo. Caixa de som. De que fossem claramente ouvidos pelo ministro, pois, do contrário, não se utilizariam do equipamento sonoro. Aliado a tal fator, por relatarem que a vítima das manifestações, Alexandre de Moraes, tá? Morava na altura mediana do prédio. Resta claro que o som emitido pelos equipamentos utilizados propalaram da maneira a perturbar a todos que ali residem, disse o magistrado. Na época dos fatos, o ministro havia chegado de Brasília e estava em seu apartamento, de onde ouviu declarações a ele dirigidas. Tal manifestação foi parar na delegacia. O grupo ficou em frente à casa do ministro durante 2 horas e passou a gritar palavras de ordem, xingamentos e ameaças. De acordo com o processo, os 2 condenados se alternavam com o microfone e proferiram uma sequência de ofensas, xingamentos e ameaças dirigidos ao ministro e à sua família, em razão de uma liminar que tinha concedido, suspendendo a nomeação do diretor da Polícia Federal. Alexandre de Moraes, literalmente, já pode ser dito como o homem que consegue tudo no Brasil. Absolutamente tudo. E quando eu falo que primeiro precisa restaurar a inteligência, as pessoas não entendem. Volta e meia eu escuto, leio alguns comentários em Instagram, por exemplo, dizendo assim, Alan, mas você também cutuca, né? Olha, vem cá. Exercer o meu direito é cutucar? Se amanhã alguém te proíbe de beijar a sua mulher, e você vai lá e beija, você está cutucando ou está exercendo o seu direito? Se alguém te proíbe de respirar, você vai lá e respira. Você está cutucando ou você está exercendo o seu direito de viver?
de respeitar o seu organismo que precisa ter ar. Eu tenho ou não tenho liberdade de expressão? Tenho, garantido por lei. Eu tenho ou não tenho liberdade de imprensa? Tenho, garantido por lei. Eu posso mandar o Alexandre de Moraes tomar no cu? Todos os dias. Alexandre de Moraes, vá tomar no olho do seu cu, filho de uma puta. Eu posso. É meu direito. Se ele se sentir ofendido, ele tem que usar a justiça, ir para um juiz e colocar lá que ele se sente ofendidinho, que o cu dele ardeu quando eu falei, que eu disse que ele é um filho da puta e ele não gostou, ele levou a coisa no literal, achou que eu estava falando da mãe dele. Aí ele vai lá e usa a justiça. Mas não a PF para invadir minha casa, para descobrir quem foi a fonte das minhas matérias. Não botando arma na cabeça da minha esposa e ameaçando literalmente a minha vida e a vida da minha família por meio dos capangas da Polícia Federal. Vá usar capanga da Polícia Federal na puta que te pariu, Alexandre. Acontece que quantas pessoas querem exercer o direito no Brasil? Quantas pessoas querem exercer o direito? Quando alguém me diz assim, olha, Alan, mas se ele fizer uma merda muito grande em outubro, vai ter que dar um basta. Eu me pergunto, caralho, mais merda ainda? O Alexandre de Moraes precisa fazer mais merda para ele ser considerado alguém que ultrapassou todos os limites? Então vamos elencá-las, né? Virou relator, sim, de um inquérito que foi aberto pelo Dias Toffoli, presidente do STF na época. Virou relator sem sorteio. Tem não sei quantos imóveis milionários, sendo que ele sempre foi funcionário público. Trabalhou ali um tempinhozinho no escritório. E a esposa dele tem escritório advocatício que atende ao Supremo. Trabalhou com todos os corruptos e canalhas do país. Mandou prender pessoas absolutamente inocentes que nunca nem foram indiciadas. Mandou invadir a privacidade dessas pessoas, quebrando sigilo telemático, sigilo bancário, fiscal, de pessoas que nem sequer estão sendo indiciadas, nem nada. Inclusive, violando o sigilo do telefone do assistente do presidente da República, proibindo o presidente de nomear alguém para o comando da Polícia Federal, que é de prerrogativa e direitos do presidente. Não acatando o indulto do presidente dado a Daniel Silveira. Mandando extraditar jornalista. Mandando prender pessoas. Caralho, que falta! O que falta para esse homem ser imediatamente parado? Se nada foi feito até aqui, qual é a prova que nós temos que alguma coisa vai ser feita depois? E aqui não é uma cobrança ao presidente. Para cima de Moá, não, você que está me assistindo. Eu estou cobrando a própria população. Vocês estão deixando isso acontecer. Mas, Alan, o que eu vou fazer? Eu vou acabar sendo presa. Conscientize as pessoas. Alan, mas eu não posso... Você não precisa fazer nada. Você só precisa dizer, vai lá e assiste. tercalivre.com.br às 8 horas. Ele está lá ao vivo esclarecendo as coisas. Você não precisa fazer mais nada. Eu não estou mandando você levar plaquinha, eu não estou mandando nada. Você só tem que divulgar para as pessoas que eu estou ao vivo aqui às 8 horas, conscientizando a quem quiser
que o Alexandre de Moraes é um criminoso, safado, filho da puta. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada. É bem simples. Todo dia, bem dizer, tá lá o Alexandre de Moraes fazendo merda. Todo dia. Não tem um santo dia. Para quem chegou agora, eu vou colocar só mais uma vez aqui o link da matéria que tá lá no site Terça Livre. Só o pessoal que chegou agora aqui. Isso aqui é o site tercalivre.com.br. O site está aqui, funciona. Você tem aqui as publicações, os canais de vídeo, você tem grupos, fórum. Tudo isso aqui é voltado para quem... publicações é gratuito, né? Mas os outros são conteúdos de assinantes. Então você vem aqui no início, quando você digita ali tercalivre.com ou tercalivre.com.br. Então você vem aqui no início, vou tirar aqui que senão a gente vai acabar botando a transmissão ali. Você vai assistir a live aqui direto no site. E aqui você tem as publicações. E era essa matéria aqui que nós estávamos lendo. Inquéritos do STF, saga de advogados por acesso aos autos completa 2 anos. O mínimo que pode ser feito é conscientizar as pessoas da gravidade do que esse homem está fazendo. E se a pessoa quiser mais esclarecimento, você fala para ela, olha, vai lá, assiste o programa Guerra de Informação do Terça Livre às 8 horas da noite, de segunda a sexta. Esse é o mínimo que pode ser feito. É o mínimo. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos, né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da velha última hora. Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Encher o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado davam muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação aqui no site Terça Livre, tercalivre.com.br, e o mais incrível que se possa imaginar, a cara de pau dessa gente aqui, ó. Cadê? Ah, não, é no outro link ali, peraí. Deixa eu copiar aqui de novo, desculpa, gente, eu achei que estava aqui já. Vocês sabem que o artigo 220, ele até hoje tá na ativa, né? E tem matérias. Eu vou pegar aqui. Para quem está fora do Brasil, para quem está no Brasil, o artigo 220 agora é apoiotl.com.br. E lá você tem as publicações, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a matéria sobre o que está acontecendo na Nicarágua. A Associação Internacional de Radiodifusão alerta para o assunto do aumento da censura e perseguição a jornalistas pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua. O governo fechou quase todos os jornais independentes. Porra, não me diga, Guga Chakra. Sério mesmo. É sério que você vai falar que na Nicarágua o governo fechou todos os jornais independentes? Não me diga. Aqui no artigo 220, um dos jornais fechados pela Suprema Corte, você tem essa matéria aqui.
Nicarágua lançou mão de leis e ações fiscais para silenciar a imprensa. E está lá no artigo 220, um dos jornais fechados no Brasil, né? A censura à imprensa e perseguição a jornalistas pelo governo da Nicarágua mobilizou as principais entidades entidades internacionais de defesa da liberdade de imprensa, de expressão e dos direitos humanos em 2021. Isso aqui, 12 de janeiro, o artigo 220, vítima de censura, publicou. Mas o Guga Chakra, ele pode falar, então, da Nicarágua, omitindo o que aconteceu com o artigo 220, com o Terça Livre, e mesmo assim vai ter gente, parente seu, amigo seu, levando mais a sério o Guga Chakra do que esses jornalistas independentes na Nicarágua e este que vos fala. Estão entendendo o tamanho do absurdo? Para acessar o artigo 220 hoje, você precisa escrever aí apoio TL, é apoio Terça Livre, né? apoiotl.com.br é o endereço. Por quê? Porque também o filho da puta do Alexandre de Moraes simplesmente bloqueou o acesso dos brasileiros ao site artigo 220. Aí vocês vão ter que ficar toda hora tendo que descobrir qual é o endereço que eu estou colocando, porque o tirano não para de fazer merda. Alexandre de Moraes não para de fazer merda. Não para de censurar. Não para de tolher a liberdade. apoiotl.com.br é o site do artigo 220. E o site do Terça Livre é tercalivre.com.br. Por enquanto, porque depois pode cair, pode mudar, o site continua, os assinantes não perdem a assinatura, mas porque eu estou funcionando agora no exílio, eu tenho que trabalhar no exílio. Tá? Enfim, eu estaria aqui todos os dias com os novos links do Alan, disse o Breno. Obrigado, Breno. Obrigado ao apoio de todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo Getter. Estou vendo aqui o comentário de vocês. Obrigado. Agradeço o apoio. Vejo o tweet do PCO. Eu vi o tweet do PCO. O PCO sabe muito bem o que está fazendo. Eles estão tentando ali ganhar o apoio popular, falando aquilo que está engasgado em todo mundo, né? O PCO está pedindo a destituição do STF para colocar os membros da Suprema Corte por voto eletivo com tempo de mandato, né? Enfim, não caio na conversa do PCO, né? Mas o PCO é a prova de que os comunistas podem falar o que eles quiserem, eu e você não podemos. Então a gente precisa alertar as pessoas com relação a isso. Bem, pessoal, já são 7 horas e 50 minutos aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Aí no Brasil são 8 horas e 50 minutinhos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa aqui, Guerra de Informação. Se você não sabia que o nosso programa ele é diário, peço que vocês comentem isso com seus amigos, comentem com seus contatos, compartilhe com o pessoal. Estamos aqui todos os dias às 7 horas da noite aqui da Flórida e 8 horas da noite aí no Brasil. O horário é sempre 8 horas da noite no Brasil. Então, se mudar o fuso horário, se mudar o horário de verão, essas coisas, acho que agora parou, né, de ter no Brasil. O Bolsonaro cancelou isso aí, mas caso você ainda não saiba direitinho qual o horário fixo é esse, 8 horas da noite aqui. Alan, quando é que você volta com Terça Livre, com mais pessoas na bancada, etc? Bem, eu estou com câmera improvisada, microfone improvisado, estúdio improvisado, estou aqui nesse local, nesse escritório aqui em Orlando, mais especificamente em Celebration, provisoriamente, e depois quero conseguir ampliar tudo. Mas para isso, eu que hoje trabalho sozinho, eu preciso aumentar
número de assinaturas para conseguir ter pessoas trabalhando comigo e, a partir do fato de ter pessoas trabalhando comigo, conseguir trazer outras para vir trabalhar aqui comigo em Orlando, porque não tem como fazer isso no Brasil e eu não vejo perspectiva de conseguir fazer isso no Brasil. Então, conto com a sua assinatura lá no site. Você tem vários planos, você tem planos mensais e anuais, onde você tem acesso ao nosso conteúdo à medida em que, de acordo com o seu plano, né? Então você vai lá, assina, colabore, divulgue para as pessoas a assinatura do plano do site. Quanto mais pessoas assinarem, mais a gente pode fazer, mais a gente pode ajudar, mais a gente pode crescer. Eu conto com o apoio de vocês, vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Esperei ansiosamente o Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos. Esperei ansiosamente o Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmando os meus passos. Feliz é esse homem, Senhor, que confia em ti. Ele não se volta, não se volta para os soberbos e não vive no engano. Vou exultar e me alegrar contigo em mim. Vou esperar o teu consolo e compaixão, repousar meu olhar no teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, tem amado meu cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demores, não demores. Vou exultar e me alegrar contigo em mim. Vou esperar o teu consolo e compaixão, repousar meu olhar no teu olhar. E quanto a mim, sou pobre assim, bem amado, meu cuidar de mim. És meu auxílio e salvação, Deus meu, não demores, não demores. Vou exultar e me alegrar contigo em mim. Eu vou esperar teu consolo e compaixão, repousar meu olhar no teu olhar. E quanto a mim, sou pobre
esperar.